Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é a professora Alessandra Matos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nossa videoaula vai tratar sobre o quê? A gente vai fazer a gravação do nosso Hangout, ok? Que está trabalhando lei dos senos e lei dos cossenos. Vamos comigo. O que a gente viu na nossa aula gravada e agora vamos aplicar mais uma vez, né? Nós trabalhamos as razões trigonométricas. Só que essas razões trigonométricas agora serão num triângulo qualquer. A gente estava trabalhando no triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente, lembra disso? E aí a gente viu duas leis, a lei dos senos e a lei dos cossenos. O que dizia a lei dos senos? Vamos lá? Só para a gente revisar. Que a medida dos lados, só pegar a canetinha, que a medida dos lados é proporcional ao seno dos ângulos opostos correspondentes. Ah, professor, eu lembro. Como assim? Ó? Cada lado está para o seno do ângulo correspondente a ele. Cada lado está para o seno do ângulo correspondente. Então, eu posso dizer que A está para o seno de A, B está para o seno de B, C está para o seno de C. Eu ainda falei para vocês, assim como tudo isso aqui está para dois raios. Aí você fala, mas que dois raios mesmo, professora? O raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Como nós não estávamos trabalhando agora, nesse momento, com as circunferências, eu falei até para você assim, deixa quietinho, deixa para lá um pouquinho, tá? Mas é bom que você saiba, vocês viram isso no 9º ano. Vamos seguir? Vamos tentar agora começar a treinar e aplicar isso aí. Fala, pô, mas onde é que aparece a necessidade, né? Onde é que surge a necessidade de utilizar a lei dos senos e a lei dos cossenos, professora, e não o seno do ângulo, cosseno do ângulo, a tangente do ângulo, como a gente fazia? A gente fazia no triângulo retângulo, vamos lembrar disso? No nosso triângulo retângulo, você tinha um determinado ângulo alfa aqui, e o que a gente sabia? Oposto a 90 graus era a hipotenusa. Oposto a esse ângulo alfa era o cateto oposto, e o outro se tornava o cateto adjacente. Aí, quando o triângulo era retângulo, a gente tinha aquelas razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, adjacente sobre hipotenusa e tangente, coca, beleza? Só que agora a gente não tem mais isso. Por quê? Porque o nosso triângulo agora ele não é retângulo. Deixa eu só apagar aqui para vocês. Só um segundinho, para não ficar bagunçado. Repara nesse triângulo que eu coloquei para vocês. Eu quero que você determine a medida do lado OB, que está representado por X. Está enxergando algum triângulo retângulo aí? Fala, não, professor, é um triângulo obtusângulo. 120 graus. Tá, mas vamos lembrar tudo que a gente sabe de triângulo. Você concorda que esse lado é congruente a esse lado aqui? A medida desse lado é igualzinha àquela ali, 13, 13. Opa, prof. Então eu sei que esse ângulo tem que ser o mesmo que esse aqui, porque esse triângulo é chamado de triângulo isósceles. Classificação quanto aos seus lados. Concordam? É, professor, mas então se ele é um triângulo isósceles e tem dois lados iguais e dois ângulos iguais, se eu sei que aqui é 120, a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo tem que dar 180. Prof, faltam 60. Como o vermelhinho e o vermelhinho são iguais, tem que ser então quanto para cá e quanto para cá, gente? 30 para cá e 30 para cá. Tudo bem? Estou completando e falando sobre tudo que a gente sabe de triângulozinho. Posso, por exemplo, então, usar a lei dos senos? Olha lá, 13 está para o seno de 30 graus, assim como x está para o seno de 120. Posso, não posso? Pode, professor. Então, bora lá. 13 está para o seno de 30 graus, assim como x está para o seno de 120. Calma aí, prof, mas a gente só lembra daqueles ângulos, né, notáveis, 30, 45, 60. Esses eu sei de cabeça, professor. Seno de 120? Vamos recordar mais uma coisinha que você viu no 9º ano. O que a gente viu? Que o seno de um ângulo alfa qualquer, ele tem a mesma medida, o mesmo valor que o seno do suplemento deste ângulo. Lembram disso? Como assim, professora? O seno, por exemplo, de 30 graus, galera, ele tem o mesmo valor que o seno de quanto que é 180 menos 30? De 150. Ou seja, suplementar ao 30 graus. A soma dá quanto os dois juntos? 180. Ah, prof, não lembrava disso não. Professor, e se fosse cosseno? Opa, lembra se fosse cosseno, galera? Era com o sinal trocado. Como assim? Cosseno de 150 era igual ao oposto
menos, né, o cosseno de quanto? De 30 graus, tá? Esse é bom a gente lembrar. Opa, então esse aqui, professor, eu sei que é o seno. Quanto falta para 180, galera? 60. E aí é um ângulo notável, eu conheço. Então vamos botar? 13, tabelinha. Seno de 30, 1 meio. X. Seno de 60, lembra da tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, 1, 2, 3. Raiz de 3 sobre 2. Prof, criei uma proporção aqui. Posso simplificar? Posso. Opa, o que eu vou fazer agora? Teorema fundamental da proporção. O famoso cruz-credo. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, qual é o valor da medida x? 13 raiz de 3. Perceberam o que eu fiz? Apliquei a lei dos senos. Alguém podia virar para mim e falar assim, professora, eu podia aplicar aquela lei que era a segunda lei que era a lei dos cossenos, que dizia que x ao quadrado era igual aos outros dois ladinhos, né? 13 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, menos 2 vezes 13 vezes 13, vezes o cosseno desse ângulo aqui de 120 graus. Prof, poderia usar? Poderia também. Tá? A gente dá um pouquinho mais de trabalho, concorda? As continhas, né? Mas daria o mesmo resultado. Vamos para o segundo exercício. Às vezes o exercício ele não está querendo que você descubra uma medida relativa, né, a um dos lados do triângulo. Não. Às vezes ele quer que você descubra, na verdade, qual é o valor desse ângulo. Aí você fala, eita, poxa, como que eu vou fazer isso, professora? Esse triângulo é isósceles? Não sei, não dá para perceber isso. Não, prof, não é não, nem pela figura não parece. Beleza, então não tem como eu tentar descobrir os ângulos só olhando assim. Mas se eu fizer a lei dos senos, ó, eu tenho dois lados envolvidos e dois ângulos. Já fica a dica, lei dos senos. 12 está para o seno de A, que eu não sei quem é, vou descobrir, assim como 12 raiz de 2 está para o seno de 45. Beleza, prof. Posso simplificar logo esse 12 com esse 12, concorda? Eu sei que 1 sobre seno de A é igual a raiz de 2 sobre seno de 45, galera, na tabelinha. Raiz de 2 sobre 2. Concordam? Sim ou não? Prof, eu sempre me complico, sabe o quê, professor? Quando tem aquele esqueminha de divisão por fração, aí eu fico meio complicado. Se tiver dúvida, galera, faz assim, ó. Divisão, deixa eu botar aqui, só para você lembrar se essa for uma dificuldade sua. Mantém o primeiro e faz o que com o segundo no denominador? Multiplica pelo inverso do segundo. Tudo bem para todo mundo? Ah, prof, então se eu multiplico pelo inverso do segundo, eu posso simplificar. Então significa que aqui embaixo daria 2? Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Que isso aqui, essa divisão daria quanto? 2? Isso, professora. Bora lá. Então, 1 sobre seno de A é igual a 2, prof. Que a gente fez ali. Então, se eu fizer cruz-credo, professora, 2 senos de A é igual a 1. Então, significa que seno de A é igual a quanto, gente? Passa para cá. 1 meio. Calma aí, professora, mas eu lembro que na tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, o seno de que ângulo que dava 1 meio, gente? Ué, professor, do primeiro ângulo. O seno de 30 graus, eu sei que é quanto? Que é 1 meio. Então, quem tem que ser o valor de A, galera? 30 graus. Então, significa que na minha tabelinha, ó, eu consigo descobrir que o A é o ângulo de 30 graus. Perceberam? Aí alguém pode se perguntar, tá, professor, mas tivesse dado, por exemplo, seno do ângulo A igual a 0,783. Tem como você saber de cabeça? Não, você teria que conferir em que tabelinha. Aquela tabelinha que vem no livro, gente, de 1, do ângulozinho, né, do seno de 1 até o 90, ok? Vamos seguir? Determine a área do triângulo. Você fala, eita, poxa, a área? Calma aí, professora. Eu sei que a área de um triângulo, eu aprendi lá desde o meu sexto aninho, era base vezes a altura sobre 2, lembram disso? Aí eu te pergunto, tem altura? Não tem altura, prof. Como é que eu vou descobrir, então, quem é a base e quem é a altura? Não vou conseguir fazer. Aí, vamos lá? Quero chegar num lugarzinho aqui para vocês bem bacana. Onde você quer chegar com isso? Nesse exercício aqui. Aqui, por exemplo, ó, eu não teria a base e a altura. Mas eu tenho um ângulo e tenho justamente, ó,
os lados entre esse ângulo. Os dois lados formando esse ângulo aqui, beleza? Aí você fala, então calma aí. Então a área do triângulo eu posso falar que é 8 vezes 12 vezes o seno de 120, tudo sobre 2. Posso. Bora lá. Simplifica. 12 por 2, 6. Vamos continuar? 8 vezes 6. Galera, seno de 120, acabei de fazer no exercício anterior. É equivalente, tem a mesma medida que o seno de quem? Do seu suplemento. Que é quanto? 60. Ô, professor, seno de 60 na tabelinha é raiz de 3 sobre 2. Simplifica mais uma vez. 8 por 2, 4. Galera, quanto dá 4 vezes 6? 24 vezes raiz de 3, 24 raiz de 3. Centímetros o que, galera? Porque é a área. Centímetros quadrados. Beleza? Todo mundo comigo? Vou desenhar aqui um triângulo. Beleza? Um triângulo qualquer aqui. Tudo bem? Vamos botar que aqui, por exemplo, seja B, que aqui seja C e que aqui seja A. Tá? Triângulo não é retângulo, nesse caso. Um triângulo qualquer. Galera, digamos que eu queira traçar, ó, tem um ângulozinho aqui, ó. Vou chamar esse meu ângulozinho aqui de alfa. Tudo bem? E aí eu resolvo traçar a altura aqui, ó, relativa a esse ladinho A. Vou chamar aqui, ó, a altura desse triângulo de H. Aí eu te pergunto, posso afirmar, vocês concordam que olhando para esse triângulo aqui que eu vou pintar, ó, deixa eu pintar ele de azul, aqui, vamos pintar ele de vermelho, né, para ficar melhorzinho, aqui, ó, que nesse triângulo aqui, eu passo a ter um triângulo retângulo, não passo? Ó, só botar aqui para vocês, onde aqui é o meu alfa, aqui é 90 graus, aqui é meu B, aqui é o meu H. Aqui eu não sei quem é, porque é um pedaço de A, mas eu não sei quem é, deixa quieto. Se eu fizesse no triângulo retângulo o seno de alfa, seria justamente quem? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Todo mundo concorda comigo? Calma aí, professor. Então eu posso falar que H é igual a B vezes o seno de quem? De alfa. Posso ou não posso? Fiz nada de diferente, utilizei conhecimento que eu tenho de triângulo retângulo, das razões trigonométricas. Professora, por que você está falando isso? Porque eu quero chegar numa coisa, ó. A área de um triângulo qualquer, por exemplo, a área desse triângulo, posso falar que é a minha base, A, vezes a minha altura, H, tudo sobre 2, lembra? Aí você fala assim, lembra, professora? Então calma aí, professora. Você falou para mim que o H, ó, é esse valor aqui. Então eu posso botar no lugar do H o B vezes o seno do ângulo alfa, tudo sobre 2, professora? Posso. O que você está descobrindo, galera? O que você está relembrando também uma formulinha que você aprendeu de área de triângulo? É o produto dos lados, ó, vezes o seno do ângulo entre esses dois lados, tudo o quê? Sobre 2. A gente chama de semiproduto dos lados pelo seno do ângulo formado entre eles. Eita, poxa, professor, a gente viu isso mesmo no nono ano. Então você não tem apenas aquela formulinha de base vezes a altura sobre 2. Não, você tem agora também a área do triângulo como sendo o produto de dois lados vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados, tudo pela metade. Pronto, vamos lá? Deixa eu sair daqui. Tá, prof, a gente fez aplicando só a lei dos senos por enquanto. Exatamente. Então, por enquanto, foi a lei dos senos. Que eu utilizo quando? Quando eu tenho dois lados e dois ângulos envolvidos. Só que às vezes, prof, aparece só um ângulozinho e os três lados envolvidos. Aí é a nossa lei dos cossenos. Lembra disso? Por exemplo, se eu pegar esse lado e esse ângulo correspondente a ele, pela lei dos cossenos, o Bzinho ao quadrado, o lado Bzinho ao quadrado, ó, oposto ao ângulo em questão, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto, né, desses dois ladinhos, vezes o cosseno do ângulo que está justamente oposto a esse ladinho B. Então, cosseno do ângulo B. E assim, sucessivamente, posso pegar o lado C e o lado A. Tá, professora, mas mostra aí então para a gente ter uma ideia, né, de como que de quando que aparece isso. Ele vira para você e fala que nesse triângulo, esse lado aqui A vale 4, gente. Esse lado B vale 3 raiz de 2. Esse ângulo C
é 45 graus. Calma aí, prof. Então, aqui é um ângulozinho de 45 graus. E ele quer que você determine justamente esse ladinho aqui, ó, C. Repare, eu tenho apenas um ângulo. Eu não faço ideia de quanto é esse nem quanto é esse. Então, não tem como aplicar a lei dos senos aqui. Ah, prof, então vamos aplicar a lei dos cossenos, ó, porque justamente o lado que eu quero descobrir está oposto ao ângulo em questão. Então, C ao quadrado é igual os outros dois lados ao quadrado, ó. 4 ao quadrado mais 3 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, 4 vezes 3 raiz de 2, vezes o cosseno de quem, gente? De 45 graus. Então, C ao quadrado vai ser igual a 16, bora lá, mais 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 vezes 9, 18. Menos, aqui eu não vou fazer o produto ainda, tá? 2 vezes 4 vezes 3 raiz de 2, vezes cosseno de 45, prof, é raiz de 2 sobre 2. Até aí tudo bem? Todo mundo comigo? Olha o que eu quero que você perceba. Quanto dá, galera, raiz de 2 vezes raiz de 2? Você vai falar, professora, dá 2, porque dá raiz de 4. Quanto vai dar 2 sobre 2? 1. Ah, prof, você queria já simplificar aqui. Exato. Então, eu sei que meu C ao quadrado vai ser igual a 16 mais 18 menos, quanto é 2 vezes 4? 8. Quanto que é 3 vezes 8? 24. Até aí, tudo bem? Todo mundo comigo? Sim, prof. Então, C ao quadrado é igual. Galera, quanto dá isso aqui? Ó? 10, 20, 34. Menos 24. Professor, então C ao quadrado é 10. Mas eu quero a medida só de C, gente. Quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, você concorda que 10 fatorado é 2 vezes 5. Ó, 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5. Não vai sair ninguém da raiz. Então, qual é o valor da medida, né, do ladinho C aqui, ó, corresponde por C do ladinho AB? Ué, professora, C é igual a raiz de 10. Acabou. Belezinha? Às vezes já vem a figura desenhada para vocês. Às vezes a figura não vem desenhada. Às vezes vem o textinho. Não tem problema nenhum, você vai rabiscar e fazer a sua figura. Dois lados de um triângulo medem raiz de 3 e 4. Tá, professor? Então vamos lá. Dois lados medem raiz de 3 e 4. Tá. O ângulo entre estes lados, o ângulo que está entre estes lados vale quanto? 30 graus. A pergunta dele é, qual é a medida desse terceiro lado do triângulo? Prof, tranquilíssimo. Lei do que, gente, de novo? Dos cossenos. Ó, x ao quadrado, ó, oposto ao ângulo de 30, é igual a 4 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado, menos 2 vezes o 4 vezes a raiz de 3, vezes o cosseno do ângulo em questão. Cosseno de quem, gente? De 30 graus. Lembra que do cosseno é 1, 2, 3 é o seno? 3, 2, 1. Então, você já sabe que isso aqui é raiz de 3 sobre 2. Ah, prof, já sei que você quer chegar. Quanto vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3, galera? Prof, vai dar 3. Posso simplificar esse 2 com esse 2? Posso. Então, quanto vai dar 3 vezes 4 aqui? 12. Só que com sinal negativo. Raiz de 3 ao quadrado? 3. 4 ao quadrado? 16. Isso aqui é igual a x ao quadrado. Ah, prof, tá ficando fácil demais essa matéria para mim. Tô tranquilíssimo, tranquilíssimo, tranquilíssimo. Galera, continha. Quanto vai dar? Bora lá. 16 menos 12. 4. Quanto dá 4 mais 3? 7. Então, x ao quadrado é igual a 7. Eu quero o valor só de um x. Ah, prof, fácil. X, então, é igual a raiz de 7. Como era? Opa, aqui tá errado, tá, gente? Aqui era centímetros, ó. Acabei de ver. Digitei, faltou digitar. Então, quanto vai ser o valor desse x? Raiz de 7 centímetros. Tranquilo? Tentei mostrar aqui para vocês o quê? A aplicação, né, a utilidade da lei dos senos e a lei dos cossenos. Ok? Beijo grande e até a próxima.